Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, tá? Meu desejo do coração é esse. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por tudo. Eu louvo a Deus por esta semana que passou, essa semana maravilhosa, abençoada. Hoje nós já estamos aqui na sexta-feira. E até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu sei, queridos, que há pessoas que estão passando momentos difíceis com seus familiares, estão passando momentos realmente difíceis. E eu oro ao Senhor que o Senhor esteja consolando vocês, abençoando, né? Que o olhar de vocês esteja no Senhor em todo o tempo. Por mais difícil que seja a situação, que vocês não deixem de louvar o Senhor por nada nesse mundo, de agradecer a Ele, de reconhecer a soberania nele na sua vida, né? E se você estiver passando por esses momentos, eu sei que muitos estão, lembra do Senhor em todos os momentos, ore, busque, louve, sabe? Adore ao Senhor. Que a Bíblia fala que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem, viu? Creia nessa promessa, creia nesta palavra, que a alegria vem pela manhã, e há tempo para todas as coisas e propósito para todas as coisas. Queridos, hoje de manhã, quando eu acordei, eu vou contar para vocês que tem vezes que durante a semana o Senhor já traz a mensagem no meu coração. Geralmente sempre na quarta-feira, na quinta-feira eu já tenho a palavra. E esta semana nós trabalhamos muito. E até ontem à noite eu não tinha ainda no meu coração, sabe, aquela palavra que queima, que me faz entender, né, as coisas como o Senhor sempre traz. Até ontem à noite, até hoje de manhã eu não tinha ainda a palavra que queimava no meu coração. E logo que eu acordei, eu fui para a cozinha e eu acordei com louvor. Depois, se vocês quiserem ouvir, se chama Quando Ele Vem. E eu coloquei esse louvor, né, e comecei a louvar o Senhor. E o Senhor me trouxe algo muito forte. E naquele momento eu fui cheia de Deus, foi uma experiência muito linda. E eu fiquei durante todo o dia muito emocionada. E ao ler esta palavra, eu também fiquei muito emocionada. Na verdade, eu não sabia direito assim como eu ia falar. E agora à tarde eu vim, sentei, meditei na palavra de Deus. Estou compartilhando com vocês a minha emoção, porque a presença de Deus faz isso com a gente às vezes. E a gente não consegue segurar por mais que a gente queira. E eu nem quero, amados, eu nem quero fazer isto. E então nós vamos ler alguns versículos, nós vamos ler uma passagem. E a minha oração é que Ele faça de novo tudo que Ele fez na casa desse homem que nós vamos conhecer daqui a pouco. E eu creio que o desejo do Senhor é fazer isto de novo na minha vida, na sua vida, na sua casa. Então vamos abrir esta breve mensagem no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 3. E diz assim: e descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Queridos, eu fiquei lendo essa passagem assim algumas vezes, né? E olha que lindo, leia de novo, leia várias vezes. Quando você começar a ler a Bíblia e você não entender, fica lendo até você entender. Faça como Jacó,
Não saio daqui enquanto não tiver a minha bênção. Tem a história de Jacó, para quem não conhece. Procura depois, seja curioso das coisas de Deus, seja curiosa. E quando você quiser saber uma coisa de Deus, da Bíblia, fala para ele, fala, não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo, né? Enquanto não tiver a minha resposta, a minha bênção. Mas não foi nem por isso que eu continuei a lenda, porque eu queria entender, né? E o que o Senhor trouxe no meu coração, né? Que fala assim, descendo ele do monte, Mateus 8:1, vou ler de novo. Descendo ele do monte, quem desceu? Jesus desceu do monte e seguia a Jesus uma grande multidão. É isso que está falando no capítulo 8, versículo 1. E no versículo 2 fala, e eis que veio um leproso, um homem que tinha lepra, né? Um leproso. E esse leproso, o que ele fez quando ele chegou para Jesus? Aqui na Bíblia está escrito que ele o adorou. Ele era um homem doente e ele queria cura, queridos. Quando ele foi encontrar com Jesus, o que ele queria era cura. Mas ele não chegou falando assim, Jesus me cura porque eu sou um leproso. Eu tenho esse problema, eu estou angustiada, estou triste. Mesmo que ele estivesse acabado, arrasado, porque só quem sofre com uma doença sabe quanto custa ser doente, ter uma enfermidade. Só Deus sabe a dor de cada pessoa que tem uma enfermidade. Mas olha o jeito que ele chegou para Jesus, isso me chamou muita atenção. Fala que ele chegou perto de Jesus e o adorou. Ele teve um sentimento de adoração para com Jesus. Não de reclamação e nem de pedição, ele chegou adorando ao Senhor Jesus. E ele falou para Jesus o seguinte, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele conhecia, ele sabia do poder de Jesus. Então ele foi com humildade ali, ele foi com o melhor dele, com adoração, e foi falando com Jesus, que se o Senhor Jesus quisesse, que ele podia tornar ele limpo. E o que Jesus falou logo em seguida? E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, naquele homem, e disse que ele queria que aquele homem fosse limpo. Ele disse, quero. E em seguida ele deu a ordem, ser limpo. E aí, o que aconteceu logo em seguida foi que ele ficou curado, purificado daquela doença da lepra. Então, o que me chamou a atenção aqui foi a beleza, né? Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Né? Não, alguns versículos a gente só vai ficar aqui meditando neles. E esse versículo é isso, o que o Senhor me mostrou é a beleza do relacionamento daquele homem doente para com Jesus. Que você possa tomar isso para sua vida e eu também, né? Que Jesus não é um ser que a gente precisa ficar com dificuldades para falar com ele, não é uma pessoa difícil, ele é uma pessoa santa e maravilhosa, e ele é acessível para as pessoas mais doentes, as pessoas com os mais tipos diversos de problemas, e que quando a gente chega para ele desse jeito, como esse homem, ele jamais ele vai virar as costas para você, jamais ele vai negar coisa alguma, né? Toma para você esse exemplo de relacionamento do homem leproso com Jesus, tá bom? Marcos 9, capítulo 35. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Diz assim, e ele, Jesus, tá? E ele assentou-se, chamou os 12 discípulos e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Eu quero instigar vocês a lerem essas passagens inteiras, porque por aqui não dá pra gente ficar lendo tudo, né? Muito tempo.
Mas aqui o título fala que os discípulos discutem sobre o maior no reino dos céus. Mas a palavra que eu quero que você guarde no seu coração é a palavra querer, desejar, né? Que a gente viu lá em Mateus 8 que os dois, que tanto o homem leproso como Jesus, tem o desejo lá. Um desejo de ser curado e foi apresentado para Deus, para Jesus, e a vontade de Jesus, que Jesus também queria aquilo. E aqui em Marcos, a gente vai ver a palavra quiser agora, né? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E o que me falou o coração aqui, que Jesus ensina os discípulos sobre querer ser o primeiro, que é o que a gente leu, né? Que quem quiser ser o primeiro vai ter que ser o último, vai ter que servir. Eu não sei para quem o Senhor está falando isso, mas isso me toca o coração. Muitas vezes o homem quer as coisas, quer títulos, quer nomes, quer posições. E ele acha que é só querer, né? Mas que ele não tem que batalhar, que ele não tem que trabalhar, que ele não tem que estudar, que ele não tem que lutar, que ele não tem que servir as pessoas. Às vezes o homem acha que é só que ele tem que ser servido. Mas Jesus não ensina isso pra gente. O verdadeiro cristão tem que saber disso. Que se ele quiser ser o primeiro, ele vai ter que aprender a servir, a trabalhar, a dar frutos. Né? Pra gente querer ser alguém, a gente tem que batalhar, a gente tem que lutar, suar. Então olha aqui Jesus dando uma lição, né? Ensinando alguma coisa maravilhosa para nós. Que isso fique no nosso coração, tá bom? João 7,17. Tudo tá, pode observar que tem sempre aí o desejo, o querer do homem e o querer de Deus, e como Jesus nos ensina essas coisas. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, Jesus está falando para as pessoas no meio que ele estava, que estava tendo uma confusão ali. Uns achavam que ele era de Deus e outros não achavam que ele era de Deus. É igual nos tempos de hoje. Muitos acreditam que Jesus é o Salvador e, segundo a Bíblia, estão corretíssimos. Mas outros não acreditam que ele é o Salvador, né? Mas aqui Jesus fala assim, que se alguém quiser fazer a vontade dele, quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Eu fiquei meditando vários momentos nessa palavra, nesse versículo, né? E o querer aqui está assim, ó, Deus ele vai se revelar com toda a verdade para aquelas pessoas que querem mesmo saber de Deus. Não aquelas pessoas que vão para Deus só por um interesse ou por alguma outra razão que não seja por querer mesmo Deus, por querer saber a verdade do Senhor. Sabe aquele desejo genuíno de Deus? Quando a gente tem aquele desejo genuíno como criança, sabe? Receber as coisas de Deus como criança, como pessoas, assim, com pureza de coração, sabe? Sem deixar as coisas do mundo entrar na nossa cabeça, não como criança. Para essas pessoas, Deus vai se revelar totalmente. Totalmente. Então é isso, se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser saber das coisas de Deus de coração, genuinamente, com desejo, sem interesse, Deus vai se manifestar de uma forma gloriosa, maravilhosa. E quando eu estava lendo esse versículo, eu me lembrei de alguém. Eu acho que vocês vão entender melhor quando a gente começar a ler esse texto, tá? Está em Atos 10. Quando eu tava pensando nessas coisas de querer Deus, sabe, genuinamente, eu tava pensando aqui
me veio a história desse homem na minha mente. E é uma história que eu amo muito. Está no livro de Carta de Paulo, Atos dos Apóstolos, desculpa. Está aqui, ó. Atos capítulo 10. Agora aqui, queridos, não vai ter jeito, eu vou ter que ler essa história. E vocês vão ver que coisa mais linda. Esse homem que ele amava Deus. Ele ainda não era um cristão assim. Vamos ler aí, vocês vão entender. O título chama-se assim, Pedro e Cornélio. Na cidade de Cesareia, vamos mergulhar nessa história, tá bom? Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas de sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio! Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado, já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: Por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e o hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro.
Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isto, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira-mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Queridos, vocês viram que coisa linda? A gente vai chegar, já estamos caminhando para o final, mas, gente, olha isso. Esse homem, ele estava lá na casa dele, orando, falando com Deus. Sabe aquele jeito lá? De verdade, genuinamente. Ele quando ele não estava lá na casa dele orando, ele estava trabalhando. E quando ele ajudava as pessoas, ele também louvava a Deus. Deus via o que ele fazia. Deus via que ele orava a Deus, Deus via que ele ajudava as pessoas, que ele era um homem íntegro. As pessoas respeitavam ele, porque ele era um homem bom. E aconteceu que tudo aquilo que aquele homem estava fazendo, que ele estava querendo fazer aquilo, ninguém estava obrigando ele a fazer. Ele não era um judeu, ele não tinha tradições. Ele estava ali tendo aquele relacionamento com Deus, porque ele amava Deus, porque ele gostava de Deus, porque ele gostava de ter esse relacionamento com Deus. E lembra que Jesus falou que aquele que quiser, Deus vai se manifestar, que a gente leu lá, no versículo de João 7,17. E aí vamos continuar vendo o que aconteceu. Então Pedro começou a falar, ele disse: Agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram pregando numa cruz. Pedro continuou: Porém Deus ressuscitou Jesus no 3º dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem.
os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Então, queridos amados, Deus enviou a Pedro no meio ali de Cornélio, de seus familiares, no meio de todo aquele povo, para pregar, para ensinar. E veja que ele começa a falar desde lá, né, do começo. Deus trata todos de modo igual, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus quer que nós, todas as pessoas de todo mundo, saibam qual que é a obra salvadora dele aqui para nós, queridos, né? Pedro fala, né, porque que Jesus veio, que ele foi morto por conta dos nossos pecados, que Deus nos aceita hoje, como Deus me aceitou, Deus aceitou a oração de Cornélio. Por que que ele aceita? Porque que quando eu falo incentivo, eu quero incentivar vocês a orarem nas suas casas. Uma oração que sai do seu coração, que Deus vai te ouvir. Por que que ele te ouve? Porque quando ele olha para nós, ele vê o sacrifício que Jesus fez. Antes nós éramos... Enquanto nós não aceitamos o sacrifício de Jesus, somos todos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas todos o quantos o receberam, quer dizer o quê? Aqueles que receberam Jesus, essa obra expiatória lá na cruz, que ele morreu. Eu, Débora, reconheço que sou pecadora, que Jesus morreu no meu lugar. Eu não era digna de que Deus aceitasse a minha oração por conta dos meus pecados. Mas quando eu reconheço que Jesus morreu por causa dos meus pecados e que eu quero ter esse relacionamento com Deus através de Jesus, Deus me aceita. Deus já fala que dos meus pecados ele não vai lembrar mais, e dos seus também não. Quando você entende que é pecador e que precisa da salvação de Deus, e que você reconhece que Jesus também morreu, porque Jesus morreu por todos, toda a humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, foi isso que Pedro foi fazer lá. Pedro foi pregar as boas novas para aquele povo, e aquele povo recebeu, aquele povo quis aceitar isso. Aquele povo entendeu que eles também eram pecadores e que eles precisavam dessa obra salvadora de Jesus. Por que aconteceu? Por que eu sei que eles entenderam, que eles aceitaram, que eles reconheceram? Eu vejo isso quando Deus envia o Espírito Santo, né? Quando Pedro, no versículo 44, quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. O querer de Deus, queridos, é muito forte. Quando você quer Deus, quando você quer as coisas de Deus, Deus envia o seu Espírito Santo para habitar em você, como está habitando em minha vida. O Espírito Santo faz total diferença na vida de uma pessoa. Ele nos dá direção quando vamos por caminhos, quando queremos ir por caminhos que não são os caminhos, a vontade que Deus quer para nós. O Espírito Santo vem, nos fala o coração. O Espírito Santo nos dá direção em nosso trabalho, em nossa casa, em nossos relacionamentos. Para a gente ter vitória, para a gente ser vitorioso e vitoriosa, tem que ter o Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito, nós somos tão pequenos que nós só vemos aqui, ó. Eu só consigo ver essa parede que está na minha frente. Posso ter uma noção do que amanhã vai ser amanhã. A gente faz planos, mas o Espírito Santo vai além. Ele consegue ver daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15, 20 anos.
Então, amados, queridos, o Espírito Santo faz total diferença na nossa vida. E também porque o mal, quando o mal passeia sobre a terra. Passeia sim, pode acreditar nisso. Mas quando ele olha para você, depois que você aceita o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador, e pede perdão ao Senhor Deus pelos seus pecados, e entrega a sua vida a Ele, fala: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida como na vida de Cornélio, e eu quero esse Espírito Santo para ser meu amigo, meu consolador, meu ajudador todos os dias da minha vida. Quando o mal passa, ele olha, o Deus, quando a gente faz essa confissão de fé, Deus coloca um selo em nós, uma marca na nossa vida. E quando o diabo, o mal, fica passando por aí, e ele vem perto de você, ele fala: nesse eu não posso tocar, porque Deus pôs a marca do Espírito Santo nela. Deus pôs a marca do Espírito Santo nele, na minha família. Então o mal não pode nos tocar, não pode entrar na nossa casa. Não pode, porque não tem a permissão. Só com a permissão de Deus ele pode tocar em nós. Então, queridos, Deus quer que nós, o máximo de pessoas que você enviar esta mensagem, saiba que Deus quer salvar você ou alguém da sua família. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer fazer maravilhas, meus amados. Então é isso, basta querer, desejar. Mais que falar bem de Deus, mais que falar eu creio em Deus, tem que ter o desejo. E para encerrar, Filipenses 2, deixa eu só ver se é isso mesmo. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. O homem sozinho não consegue querer Deus. Sozinho não, tem que ter um exercício. Versículo 13. Eu vou ler aqui um estudo. O que fazer quando sentimos que não estamos obedecendo como deveríamos? Deus não nos deixou sozinho na luta que enfrentamos para fazer a sua vontade. Ele deseja caminhar ao nosso lado e estar dentro de cada um de nós para nos ajudar. Deus nos ajuda a desejarmos. Olha como que o homem é tão carente de Deus. Deus nos ajuda a desejarmos obedecê-lo. Em seguida, nos dá o poder para fazermos a sua vontade. O Espírito Santo é o poder de Deus. O segredo para que tenhamos uma vida transformada é nos submetermos ao controle de Deus e deixarmos que Ele trabalhe em nós. Quando a gente deixa Deus trabalhar em nós, a gente fica surpreso. Como a gente consegue fazer coisas maravilhosas sozinho, jamais a gente consegue dar frutos. Mas quando a gente deixa Deus trabalhar em nós, a gente frutifica, a gente faz coisas lindas. Em sua próxima oração, peça a Deus para ajudá-lo a desejar fazer a sua vontade. Mais um pouquinho. Para sermos semelhantes a Cristo, devemos nos condicionar a procurar pensar como Ele. Para mudarmos os nossos desejos e alcançarmos essa semelhança, precisamos do poder do Espírito Santo que habita em nós. Lembra quando que ele vem habitar em nós? Quando nós reconhecemos a nossa situação, reconhecemos que precisamos do Senhor Jesus, aceitamos o seu sacrifício na cruz e pedimos para Deus que queremos que o Senhor Jesus e o Espírito Santo venham morar na nossa vida, tá bom? Da influência dos cristãos fiéis, da obediência à palavra de Deus e não apenas estarmos expostos a ela, e do serviço sacrificial. Na maioria das vezes, é fazendo a vontade de Deus que desenvolvemos o desejo de continuarmos a fazer a sua vontade. Né? Então, por que é importante a gente sempre ter o relacionamento com Deus? Porque cada vez a gente vai ficando mais forte. Faça a vontade do Senhor e confie que Ele mudará os seus desejos, né? Então a gente começou falando de querer, né? Lá em Mateus 8, a gente foi falando dos jeitos lá, das formas de querer, das coisas que queremos muitas vezes. E dessa vida, né? Dessa alma preciosa que era Cornélio, que Deus amava tanto e que Deus
usou a vida de Pedro para que a salvação entrasse ali naquela família, naquele meio. Deus quer fazer o mesmo na sua casa, na sua família, na minha casa, na minha família. Eu louvo a Deus porque, queridos, nós não estamos sozinhos aqui. Muitas vezes, muitas pessoas acham que estão sozinhas, mas não está. Então, Deus quer que você saiba disso, Deus está bem pertinho, tá? E Ele quer salvar, curar, libertar e fazer você andar em lugares altos. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite, um dia, um final de semana maravilhoso, aí dirigido e protegido por Deus, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe.